Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou estar conversando com você sobre como escolher uma impressora para um equipamento de ultrassom. Então eu andei fazendo algumas postagens sobre o assunto e recebi vários pedidos para poder produzir um material mais completo sobre isso. Quais são os pontos para você fazer uma boa escolha de uma impressora em equipamento de ultrassom? Então eu vou conversar com vocês sobre isso hoje. Primeiramente, você precisa saber qual modelo de impressora é compatível com o equipamento que você tem, certo? Então, você tem que entrar em contato com o fabricante e entender qual tipo de impressora é ou não compatível. Isso é o primeiro ponto, certo? Algumas versões, elas não são compatíveis com determinados modelos, outras são mais difíceis de instalar. Então, é importante que você entenda isso, certo? Primeiramente, esse é um ponto central, né? Entenda qual tipo de impressora é compatível. Segundo ponto, defina qual é a maneira que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com o equipamento de ultrassom conectado a uma rede, né, imprimindo via rede, ou você vai conectar a impressora diretamente a esse equipamento. Como que você vai trabalhar? Então, se você tem uma clínica grande, você vai ter uma rede, certo? Se você trabalha sozinho, se você, por exemplo, veterinário, não trabalha numa clínica grande, você trabalha sozinho, por conta. Ou você tem um consultório e tem um equipamento de ultrassom, né, para médico, isso é muito comum. Então, nesse caso, é mais fácil você configurar o equipamento diretamente na impressora, né, o equipamento de ultrassom conectado diretamente à impressora, tudo bem? Então, isso você tem que definir, porque no momento da instalação, você vai ter que ter toda a estrutura para poder fazer isso, para poder realizar isso. Então, se você vai configurar só a impressora ou equipamento, então você vai precisar o quê? Que o técnico, né, um técnico da empresa, faça essa configuração, te oriente com essa configuração. Já se você vai fazer isso em rede, você vai precisar que os seus administradores de TI, né, as pessoas que cuidam da sua rede, estejam lá no dia da instalação, porque uma pessoa que é da empresa, ela não vai poder mexer na sua rede, ela não vai poder fazer esse tipo de configuração, tudo bem? Agora a gente vai para outro passo fundamental. Você vai trabalhar como? Com grande volume de impressão ou pequeno volume de impressão. Então, se você tem um pequeno volume de impressão, você vai ter um porte de impressora, né? Geralmente são impressoras que funcionam a jato de tinta, tudo bem? Então, esse tipo de impressora ela vai ser melhor, mais adequada para quem faz um volume pequeno de impressão. Então, você vai lá, vai olhar a lista toda das impressoras que o fornecedor te passou e vai tentar procurar um modelo que seja de jato de tinta, né, caso você esteja trabalhando sozinho, né, tenha apenas um equipamento ou não faça um grande volume de impressões no seu negócio, no seu serviço. Já se você, né, é o caso de você ter uma clínica maior, aí você pode investir, né, você deve investir em outro porte de impressora, numa impressora que vai imprimir grande volume, né, um volume grande de impressões por dia. Nesse caso de um grande volume, você vai ou trabalhar com impressora de cera ou impressão a laser, né? A gente tem outras possibilidades. Impressoras a jato de tinta que tenham aquele toner, né? Aquele toner maior. Então você vai ter uma série de outras possibilidades, tudo bem? Até a própria locação. Então existem empresas que fazem a locação para negócios na área de imagem. Então se você tem um grande volume, vale a pena você colocar na ponta do lápis o que é que vale a pena. Se vale a pena para você ter, né, alugar um equipamento que seja de cera, então você tem que colocar isso na ponta do lápis, tudo bem? Então veja realmente qual é o volume de impressão que você vai ter e defina com base nesses critérios que eu te transmiti aqui. Agora, outra pergunta que me fizeram sobre a qualidade de impressão, tá? Isso eu tive que pesquisar, porque realmente a gente sabe que a qualidade da impressão fala muito sobre a percepção de valor do seu serviço. Então, se você está pesquisando uma impressora, né, o que você tem que ver quanto à qualidade da impressão? Eu andei pesquisando, né, e eu descobri que uma qualidade boa, ela vai em torno de 203 pontos por polegadas, ou seja, DPI, tá bom? Então, 203 DPI já dá uma qualidade boa. Então, você tem que tentar entender, né, com o fornecedor, tentar pesquisar nos sites, se esse equipamento, se essa impressora, ela vai ter esse padrão, né, de 203 DPI. Existem impressoras acima, tá?
acima de 203 dpi, que são de 300 até a 600 dpi. Aí realmente a qualidade ela fica muito boa, né, bem superior, só que o custo já é bem mais elevado. Então, pelo que eu andei estudando, vendo, até impressões de códigos de barra e vários outros tipos de impressão que precisam de uma precisão razoável, 203 dpi fica bom. Então, acredito que, né, para imagens ultrassonográficas também fique com uma boa qualidade nesse parâmetro, certo? Agora, a gente vai para um ponto que é crucial, né? Que é a questão que é a seguinte. É uma questão que é a seguinte. Muitas vezes você não tem certeza ainda se aquela impressora vai ficar boa no seu equipamento. Então agora eu vou te dar algumas dicas que eu considero fundamentais, tá? Primeiramente, se você vai fazer locação, faça um teste, tá? Então você pode testar, né, configurar e ver se funciona ou não, como é que fica ou não. Segundo ponto, utilize, né, os seus colegas, as suas redes, né? Hoje em dia a gente tem grupos no Facebook de ultrassonografistas. Então a gente tem grupos de ultrassonografistas, a gente tem um grupo para, né, quem faz ultrassom humana, ultrassonografia no Face, tem esse grupo, é um grupo bem movimentado. Então você pode ir lá e postar no grupo, pedir uma ajuda, perguntar se alguém tem equipamento tal, indica algum tipo de impressora melhor. Ou então, né, até o veterinário também tem grupos assim muito movimentados, então utilize os grupos para perguntar, converse com seus colegas, se você faz parte de algum grupo no WhatsApp, se você faz parte de algum grupo de discussão, certo? Algum fórum de discussão. Tente utilizar os outros colegas, né? Ou peça indicações para o fornecedor. Ah, você fez outras vendas desse equipamento? Teria como me dizer qual impressora que o colega está usando? Utilize para isso, tá? Os grupos na internet, eles são para isso, eles são feitos com essa finalidade. Mas para que você faça isso, se sinta à vontade de pedir ajuda aos seus colegas, sempre tente contribuir nesses grupos, tá? Não chegue lá nos grupos, só peça ajuda e não contribua não. Porque eu vejo muito grupo por aí que sempre as mesmas pessoas contribuem, sempre as mesmas pessoas que estão ali ajudando e orientando. Então não seja dessa maneira. Peça ajuda aos seus colegas, mas também ajude quando as pessoas precisam, perguntam alguma coisa, tudo bem? Agora tem mais um ponto, tá? Você definiu tudo isso, comprou sua impressora, aí colocou lá, ajustou a imagem com a sua application, né? Tá tudo maravilhoso. E aí o que aconteceu? A impressão, ela não sai igual na foto. Né? Você vê uma imagem linda na tela e na impressão, o que acontece? Sai tudo claro demais, escuro demais. O que você vai ter que fazer? Né? Normalmente, quando acontece isso, você tem que pedir orientação para o fornecedor. Eles geralmente vão entrar no Windows do equipamento e ajustar alguns pontos da impressão lá dentro do Windows. Tá? Um outro ponto, mas isso daí já é uma gambiarrazinha. É você aumentar, se você está tendo uma imagem muito brilhosa na tela, né, na impressão, o que você pode fazer? Trabalhar com contraste, né? Mexer um pouco no contraste do monitor. Então, se a impressão está saindo muito brilhosa, você pode balancear isso nos ajustes e no contraste do monitor. Então, você vai continuar vendo a imagem do jeito que você está vendo, certo? Mas você vai equacionar um pouquinho isso, tá? Então isso é um ajustezinho tênue, já é uma coisa um pouco mais avançada aí, que é uma possibilidade, mas você tem que salvar nos presets, mexer nas configurações, enfim, isso. Quem não conhece as famosas videoprinters, né? Aquelas impressorazinhas térmicas, né? Eu não te recomendo trabalhar no dia a dia, na sua rotina com o videoprinter, tá? Por quê? Por que eu não te recomendo usar videoprinter? Porque você tem um gasto muito grande com o papel. O papel térmico daquela impressora é muito caro, tudo bem? O papel colorido, então, é exorbitante o preço, é totalmente inviável. Acho que eu vi isso na minha vida 2 ou 3 vezes. Não te recomendo trabalhar com o papelzinho térmico da videoprinter. Se você tiver uma videoprinter, mantenha ela como um backup, tá? Então, aconteceu um problema na sua rede, a sua impressora parou de funcionar, acabou a tinta, você pode utilizar a videoprinter, tá? Você vai lá utilizar a videoprinter. Então a videoprinter ela é ruim por vários motivos, tudo bem? Porque primeiro é caro, muito caro, aquele papel térmico é caro.
aquilo te dá um trabalho manual, porque é como se saísse umas folhas gigantes assim, como se fosse um rolo gigante. Aí você tem que ficar cortando foto por foto, né? Destacando foto por foto. Então não te recomendo que você utilize a videoprinter, tá bom? A videoprinter, ela deve ser usada somente como um backup, como uma situação extraordinária, tá? Não utilize na sua rotina um grande volume. E além de você ter que ficar cortando as fotos, você vai ter que depois colar. Então isso te dá a mão de obra, ou sua, ou de auxiliar, de ficar cortando e colando, cortando e colando. Outra coisa, se o paciente esqueceu o exame dentro do carro no sol, acabou o seu exame, tudo bem? Então o exame já era, a imagem fica toda borrada. Às vezes o paciente até levar o exame para o próprio médico que pediu, a imagem está borrada e isso também não é bom. Certo? Bem, esses pontos que eu falei aqui são os pontos que eu considero importantes para que você faça uma boa escolha, certo? Então, esses pontos são chave, essenciais para que você faça uma boa escolha para o seu equipamento. Então, era isso que eu queria conversar com vocês, tudo bem? Eu vou deixar um link aqui para você se cadastrar, para receber outros vídeos como esse, certo? E assina meu canal no YouTube, Karina Kroll. Se você não assinou, vai lá, clica no sininho que você vai receber novas notificações de novos vídeos. Deixe sempre seu comentário para mim se você gostou ou não do vídeo. E a gente se encontra aí nas próximas semanas, nos meus próximos vídeos. Até a próxima!